Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Como vocês estão hoje? Bem-vindos a mais um episódio do Este Ligado podcast. Hoje a gente tem a presença ilustre da mesa diretora do Comitê da ONU Mulheres e elas vão se apresentar aqui para a gente. Oi, gente, eu sou a Mária, sou do primeiro ano de ensino médio. Esse é meu primeiro ano como mesa, mas eu também já tive outras experiências em relação ao fórum. Participei do fórum de 2019 e participei de algumas simulações também da ONU e deputados, assim, sendo deputados no cenário nacional, no Estela também. Oi, gente, eu sou a Gabi Longarço, estou no segundo ano do ensino médio. Essa é a minha primeira experiência, meu primeiro ano como mesa diretora. E eu já participei do Fórum de 2019, debatendo, e também participei do Parlamento Jovem em 2017. Entre 2017 e 2020, eu fiz algumas simulações, mas Fórum mesmo só em 2019 e 2017. Oi, gente, eu sou a Gilda Barbosa, tô no terceiro ano do ensino médio e é minha segunda vez, meu segundo ano, né, como mesa diretora. Já participei igualmente as meninas do Fórum do Estela em 2018, participei do Parlamento Jovem antes do Fórum e fui para algumas simulações externas no Fórum FAP, fui 2 vezes. Bom, e como é que vocês estão se sentindo assim, sendo mesa? Como é que tá sendo os preparativos, toda essa coisa de orientar a galera? Tá tudo muito corrido, mas a gente tá muito ansiosas, todas nós. A gente tem gostado muito, aproveitado bastante, tirado muita coisa dessa experiência. A gente tem se unido bastante, a gente criou um laço bem legal aqui, a gente não conversava antes do fórum, do fórum acontecer, né? A gente organizar, mas sendo muito, muito construtivo a experiência como um todo. Bom, gente, que bom. E como é que surgiu esse consenso para vocês abordarem esse tema em específico, o tema específico do comitê de vocês? Como é que vocês decidiram isso? Bom, a gente não tinha muita certeza, né? Vamos lá, a gente tinha muitos temas que a gente queria falar. Naquele primeiro formulário a gente jogou os que a gente mais queria e tal. Mas a gente, depois de várias discussões e tudo mais, a gente tinha certeza que a gente queria falar sobre alguma coisa relacionada à questão da mulher e à vida da mulher. A gente queria falar sobre o tráfico de pessoas, no caso, o tráfico de mulheres, mas era um tema muito abrangente, a gente tinha apenas 2 tardes até então para essa discussão. O Diego olhou pra gente e falou, então, vocês vão ter que mudar esse tema ou vocês vão ter que nichar ele mais. Até que eu cheguei para as meninas falando da Convenção de Istambul e da saída da Turquia, né? Então, a gente conseguiu chegar nesse consenso porque é um tema que debate sobre a questão da mulher. Ah, sim. E o que é, então, a Convenção de Istambul? Qual que é a importância dela? É um tratado internacional muito emblemático e muito significativo que visa o combate à violência contra as mulheres. A convenção, ela obriga os governos a adotarem as leis que punem a violência doméstica e abusos parecidos, por exemplo, estupro conjugal e mutilação genital feminina. Os países que ratificaram o acordo, eles são obrigados a proteger e a dar apoio a quem é sujeito a esse tipo de violência, as mulheres no caso. E eles também têm que criar serviços, como, por exemplo, linhas de denúncia, abrigos, serviços médicos e de aconselhamento, e eles também têm que disponibilizar ajuda jurídica. E a convenção, ela fala por si só, né, da importância. É um tratado que protege as mulheres. E ele é o primeiro tratado na Europa, assinado por vários países, que tem esse objetivo como principal. Ou seja, uma coisa muito importante mesmo, né? Aí isso me leva a perguntar para vocês, por que que a Turquia saiu da convenção? Como é que isso impacta o país? Então, na verdade, a convenção em si ela já não era muito aceita pela União Europeia e pelo governo turco. Então, a justificativa do governo foi porque a convenção, no caso, ela favorece e dá o direito à mulher, ela fala sobre a igualdade de gênero, a normalização da homossexualidade e também a favorece a comunidade LGBTQIA+. Então, por todas essas justificativas, a principal justificativa do governo em si foi justamente por normalizar tudo isso, falar sobre tudo isso, e também porque eles queriam
fala do público conservador, atingir um público conservador, né? As famílias conservadoras e o público islâmico, desculpa. Essa foi uma das principais justificativas, por justamente normalizar tudo isso e colocar o direito das mulheres. E, meu Deus, por que que a Turquia saiu de uma convenção que protege as mulheres, uma coisa tão importante assim? Como é que isso impacta o país? Por que que tomaram essa decisão? Na verdade, o governo turco e a União Europeia nunca viram a Convenção de Istambul como algo extremamente positivo, né? E para os grupos conservadores, a convenção em si ela normaliza a homossexualidade. E isso é algo que não atinge, não é do interesse deles, né, no caso, e do povo islâmico. A convenção em si também fala do direito das mulheres. Então, isso é algo que para eles é ainda muito debatido e não é aceito, né? O governo turco, ele nunca foi muito a favor em si da Convenção de Istambul, e ele já teve muitas críticas em relação, justamente porque os grupos conservadores, eles alegam a normalização da homossexualidade a partir desse tratado, e também esse tratado em si ele favorece as mulheres e fala do direito da mulher. Então, uma das principais justificativas do governo turco em relação à saída dele da convenção é justamente porque eles cederam a essas famílias conservadoras essas justificativas da normalização em si. E o que que vocês acham de tudo isso, das coisas que o governo disse, da saída? Qual que é a opinião pessoal de vocês sobre esse tema? Bom, eu vou falar aqui, acredito que por todas as meninas, né? A saída da Turquia, ela é muito significativa quando a violência é cometida contra as mulheres todos os dias. Elas são espancadas, violadas, silenciadas, perseguidas, submetidas à mutilação genital. E além do silenciamento da opressão, é uma decisão que atropela a luta que as mulheres travam há anos, há séculos. E a Convenção de Istambul, ele é um instrumento muito poderoso no combate ao machismo, à violência, etc. Então, a Turquia especificamente foi um choque, né? As mulheres turcas se revoltaram muito, elas foram às ruas mesmo durante a pandemia, porque tem sido mais importante, né, do que se proteger contra o vírus. Tem sido tão importante quanto, né, falar sobre os direitos delas. E, na verdade, é um absurdo qualquer país sair de qualquer tratado, qualquer convenção que proteja as mulheres. E sobre essa questão da luta das mulheres, né? Tem muitas pessoas que elas acreditam que por ser uma luta das mulheres é algo que única e exclusivamente mulheres têm que falar para mulheres e ficar nesse meio só. Qual que vocês acham que é a importância dos homens também conversarem e ouvirem sobre isso, ouvirem os relatos, irem pesquisar sobre, até mesmo dentro, participando do fórum, assim, o que vocês acham que é importante sobre essa parte? Bom, ao longo do período que eu vim aprendendo sobre a questão da mulher, eu aprendi, não só da mulher, né, mas sobre movimentos sociais, pequenas causas, pequenas são grandes causas. Eu aprendi que você não pode ser só contra alguma coisa, você tem que ser anti aquilo. Então, a importância para mim dos meninos, que hoje nos comitês são os meninos, homens aprenderem, falarem, se posicionarem sobre isso, é você ser anti o machismo, anti o feminicídio, anti o assédio, e entre outros tantos antes que hoje a gente tem que ser e lutar por. Mas eu acho que uma outra questão muito importante que você tem que falar sobre isso é que quando você discute como homem num espaço que discute sobre a violência contra a mulher, você tem que ouvir muito, porque você tem que aprender muito com ela sobre o que ela vive, sobre o que ela sente, porque você nunca, como homem, vai sentir o que a gente sente ao ser assediada na rua, simplesmente porque tá com um short apertado, um cropped, alguma roupa que para a sociedade machista e patriarcal se conhece como uma roupa que está pedindo, entre aspas, né? Então, eu acho que ouvir muito faz parte, que é o famoso lugar de fala. Então, você tem que ouvir mais do que falar e aprender para você poder se posicionar com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, contra o que está acontecendo e contra a violência contra a mulher, no nosso comitê, no caso. Sim, e é muito importante que os homens também se posicionem sobre isso, inclusive, né, porque o machismo foi criado por eles. Então não é só uma luta exclusivamente das mulheres.
E como é que vocês veem a situação futura da Turquia, se ela ficar na convenção, se ela realmente sair? Então, eu vou começar falando da saída, porque é algo que já está refletindo, né? As mulheres em si, elas já estão indo à luta. E quando a gente fala da Turquia saindo de uma convenção que justamente só dá uma garantia do que é algo que as mulheres já merecem, que são para elas, justamente, é algo que vai causar um movimento que vai retroceder o feminismo que as mulheres estão passando há muito tempo. É uma luta diária, não é uma luta assim que vem de alguns anos, é uma luta diária, assim, que é de muitos e muitos, muitos anos, e que as mulheres estão lutando diariamente. Então, quando a gente fala da saída da Turquia, a gente também está falando das mulheres que estão indo à luta todos os dias. Uma coisa que aconteceu é que, no caso, o presidente turco falou pelas mulheres, ele está falando pelas mulheres, não é a mulher que está ali decidindo por elas. Homens em si falam pelas mulheres todos os dias, falam de algo que nos concede a nós, do nosso sentimento, do nosso corpo. Então, a saída da Turquia já está provocando grandes revoltas na Turquia, né? Pelos protestos que as mulheres estão fazendo todos os dias. No mundo inteiro. Então, e falando da volta da Turquia, ela não vai estar fazendo mais do que a obrigação dela de voltar, porque ela só vai estar concedendo algo que já é da mulher, assim, que é o direito que tem que garantir realmente. Então, com a volta da Turquia, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela, que é assegurar a mulher dela, a mulher e o que ela merece realmente. Então, acho que é basicamente isso. E como é que vocês acham que vocês podem relacionar toda essa questão, né, toda essa problemática da mulher, dos direitos das mulheres, com as mulheres aqui do Brasil, mesmo ele não fazendo parte da convenção e tudo mais, como que vocês acham que vocês podem relacionar isso? Bom, eu vou fazer uma resposta mais pessoal, porque é uma coisa que a gente vive como brasileira, é uma luta diária. A partir do momento que a população ela vai à rua para falar que o governo Bolsonaro ele é mais perigoso que o próprio vírus, a gente relaciona isso diretamente com a causa das mulheres. Então, a gente luta muito para ter um governo que não protege, que não luta pelo feminismo, não só pelo feminismo, mas simplesmente pela causa das mulheres. Então, a gente fala, Turquia tem o islamismo e tal. Mas no Brasil, onde supostamente o Estado é laico, existe uma bancada evangélica onde o aborto não é legalizado, que pode ser uma das causas, a bancada evangélica fazer essa proibição. Então, eu acho que a nossa luta ela é diária, então no Brasil o paralelo com a convenção ele é muito importante, já que as mulheres no Brasil, elas não têm um minuto de paz. Então, tem um paralelo muito grande entre o que está acontecendo na Turquia e o quanto as mulheres já foram à rua lutar pelos nossos direitos e pelos direitos mínimos que a gente tem hoje. Nossa, com certeza. Poderia ficar horas aqui falando com vocês. Muito importante o tema, a discussão. Só que, né, a galera precisa fazer o fórum para saber o que vai rolar, para saber mais do tema e tudo mais. Então, já puxando isso, qual que vocês acham que é a maior dificuldade como mesa diretora? Bom, a maior dificuldade como mesa diretora, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje. Como mesa, é a maior dificuldade que os professores enfrentaram durante a pandemia inteira com o EAD. Então, tipo, ter a reunião e as pessoas estarem com as câmerazinhas fechadas e a gente não saber se o que a gente está falando tá fazendo sentido para elas, para mim, é muito difícil, porque a participação ela é muito importante, né? E quando você tá falando, você tá se engajando para aquilo e a pessoa não liga a câmera, tipo, é triste, mas eu acho que a maior dificuldade que eu enxergo no fórum. Uma questão também que eu acho importante destacar é que a maioria das pessoas que estão no nosso comitê, elas são novas, são alunos novos que vieram de outras escolas, e eles também, muitos estão no primeiro ano, e eles nunca tiveram a oportunidade e experiência do fórum como nós tivemos. Então, o pessoal ainda fica meio tímido para fazer pergunta, para, meu Deus, o que é um DPO? Tipo, o que é o fórum, sabe? Então, talvez a gente sente, talvez não, né? A gente sente um pouquinho dessa timidez, da falta de me ensina, me ajuda, sabe? E uma coisa que eu também acho complicada é saber diferenciar. Eu acho que muitos alunos eles não conseguem entender a divisão do fórum e da vida pessoal, amizade, etc. Porque lá dentro, uma coisa que a gente fala bastante nas reuniões, lá dentro do fórum existe uma hierarquia.
sabe? E e muitas vezes, assim, a gente sente que talvez isso, por nós sermos alunas falando, a gente não é tão levado a sério, sabe? Como, sei lá, se o Diego falasse alguma coisa, o Diego que é o coordenador, o professor, ou a Cris e a Marília, que são coordenadoras dentro do nosso projeto, né? Dentro do nosso comitê. Então, acho que essas são as maiores dificuldades, a falta de comunicação, interesse também, e essa questão da timidez. Qual é o que vocês acham que é a maior lembrança, o maior aprendizado dos fóruns passados, seja como mesa ou como participante debatendo? Então, para mim, uma das maiores lembranças do fórum é justamente aquele contato, aquele calor de você estar ali, entre os corredores, indo para um lado e para o outro, falando com seus amigos, trocando experiências naquele momento, sabe? Naquele minuto mesmo. Sem necessariamente ter que fazer ligar para ele, sabe? Uma chamada, você passou por ele e fala, nossa, sabe que está acontecendo isso comigo, está sendo muito incrível. Você também vê a roupa das outras pessoas, começar a falar sobre, é muito, muito legal. Essa é uma das lembranças que mais me tocam, assim, é de estar ali com a pessoa, de falar, de aconselhar, de dar aquele apoio a qualquer momento, assim, se acontecer qualquer emergência, eu tava ali do lado, sabe? Pra pessoa. Então é isso, acho que a maior lembrança é o calor realmente de ter as pessoas ali do seu lado. Bom, eu poderia ficar falando horas sobre lembranças do fórum, porque eu sou apaixonada por fórum, né? Mas eu acho que a maior lembrança que eu posso falar para você hoje o encerramento do fórum. O encerramento do fórum de 2019 para mim foi muito marcante. Quando a galera tava cantando e a gente tava, tipo, cantando todo mundo junto. E ali, tipo, todo mundo fica muito emocionado, assim, porque você vê um trabalho que no fórum de 2019 a gente começou a organizar o fórum em maio e foi em outubro. Então, tipo, a gente ficou, tipo, 5 meses naquela expectativa do fórum, do fórum, do fórum. E ver que quando encerra é, tipo, muito prazeroso ver que tudo deu certo. Então, o encerramento não tem como falar de lembrança e não falar daquele encerramento que foi muito especial e abraçar as pessoas foi muito especial também naquele momento. Você abraça os professores, você abraça seus amigos e é muito importante, fica na memória para sempre. Bom, bate até umas saudades, né, gente? Mas o importante é pensar que vão vir próximos fóruns, vai ter o fórum agora, esse ano, né? E mesmo não tendo todo o contato físico, toda essa coisa, ainda é uma experiência que vale a pena experienciar. Então, por último, tem alguma coisa, alguma mensagem, um conselho que vocês querem passar para o comitê de vocês? Bom, eu acho que a principal mensagem que Júlia, no caso, por ser o meu último fórum, que eu posso passar para a galera é aproveitem, curtam o fórum, porque o fórum é um momento único, acontece uma vez por ano, e fica marcado. Pode ser que para você seja um caos o fórum, mas ele vai ficar marcado e vai te trazer alguma aprendizagem. Como o Diego tanto fala, existem os fóruns dentro do fórum. Então, ache o seu fórum dentro do fórum e curta, aprenda e tire o máximo dos outros, e é isso aí. Para responder essa pergunta, eu queria falar um pouquinho. Tem uma escritora feminista, chama Rupi Kaur, ela é indiana, ela é maravilhosa e ela escreveu em um livro, que é um dos meus preferidos, que você é uma só pessoa, mas quando você avança, uma comunidade inteira anda por meio de você. Ninguém anda sozinho. Então, além da experiência que a Ju já comentou, de tirar a questão do processo, organização, todo pré, gente, tirem muito proveito e absorvam tudo que vocês possam, tudo que vocês conseguirem do conteúdo do comitê e do conteúdo que, não só no nosso, em todos os outros. A gente está tendo a oportunidade de falar dentro da escola sobre feminismo, sobre machismo, sobre assédio, sobre respeito. Então, assim, aproveitem, sabe? Pesquisem, se engajem. Outra coisa que a Rupi fala muito é que a sua voz ativa é a sua soberania. Então, gente, questionem, sabe? Debatam, discutam. É muito importante. Levem isso para a vida, sabe? Pesquisem, estudem muito. Conteúdo estudem sobre feminismo, sabe? Aproveitem muito, não só a questão da experiência processual, mas também o conteúdo como um todo. Bom, então foi isso, né, gente? Essa presença aqui maravilhosa das meninas. Agradeço vocês por terem vindo, por terem tirado um pouco do tempinho de vocês para responder essas perguntas, para interagir com a galera e tal. Algum comentário final? Um tchauzinho?
Muito obrigada, queria agradecer em nome de todas as meninas da Ju e da Mari, aqui do comitê. Obrigada por esse espaço, obrigada por escutarem a gente, por darem essa voz, esse espaço, para que a gente possa falar sobre temas tão importantes. E foi maravilhoso, a gente estava bem ansiosas para discutir sobre isso. E é isso, obrigada. Perfeitas, gente. Até o próximo Ester Ligado. Fiquem ligados. E é isso aí. Tchau, tchau.